Ô, Daiane, conta pra nós, como que é essa Lei Maria da Penha? Como que ela surgiu? Como que funciona? Conta pra nós. Porque às vezes quem tá escutando em casa já ouviu falar da Lei Maria da Penha, mas não sabe como ela funciona, né? Explica pra nós. A Lei Maria da Penha, ela traz um caso triste, mas ao mesmo tempo de guerra, de luta, de vitória. E essa lei é uma conquista não só para Maria da Penha Maia Fernandes, mas para todas as mulheres, não só brasileiras, porque a lei ela foi considerada pela ONU a terceira lei que teve mais avanços, a mais sofisticada no âmbito de direitos das Então, eu mulheres. li isso e achei muito interessante, né? A terceira, A ganhou o terceira terceiro lei, lugar, isso. terceira lei, né? Terceira lei que foi, na visão da ONU, que foi a mais sofisticada. E, infelizmente, né, para uma lei nascer da forma que nasceu, ela traz aí a sua cicatriz, a sua história de tristeza. Maria da Penha Fernandes, né, ela é uma brasileira, nasceu em Fortaleza, no Ceará. Ela foi Engasguei. Ela foi farmacêutica, Fez biomedicina, né? fez curso Bioquímica, de bioquímica. farmácia É, e bioquímica. e bioquímica. E ela estudou na Faculdade Federal de Fortaleza. Então, quando Maria da Penha Fernandes ela vai para a faculdade, ela se forma em bioquímica. Passado algum tempo, ela faz mestrado. E aí ela sai da região e vai para São Paulo. Fez mestrado na USP. E foi nesse tempo que ela faz mestrado que ela encontra o seu companheiro, né? Ao mesmo tempo o seu amor e o seu pesadelo, que foi Marco Antônio. Na época ele fazia faculdade de pós-graduação, né? Um curso de pós-graduação na USP também, em São Paulo. Ali eles se conheceram e durante os primeiros anos viveram um romance maravilhoso. Ela farmacêutica, estava cursando ali a pós-graduação em economia e tudo no começo é muito maravilhoso, né? Com o passar do tempo, eles se casam, namoraram 2 anos, se casaram e aí vem a primeira filha ainda quando ela está terminando de fazer o seu mestrado em São Paulo. Passado algum tempo, ela tem o segundo filho e quando ela tem o segundo filho, aí sim começa todo o procedimento, ela começa ali a sofrer as agressões. É interessante, o Dani, a gente comentar que quando se fala em violência doméstica e familiar, a gente pensa que a agressão física ela é a primeira. Mas, na verdade, ela é a última, muitas vezes. Olha só. Porque hoje nós temos, pela lei, 5 tipos, né, De de violência, né? violência. De violência. Então, muitas vezes começa pela violência psicológica, que Maria da Penha relata que no começo do casamento, Marco Antônio era muito tranquilo, romântico, né? E depois, com o passar dos anos, ela tem o segundo filho, e aí ele já começa a mudar um pouco. E a violência psicológica vem da diminuição da mulher. Você não Interessante falar pode, isso. você não é capaz, isso não é para você. Quando a mulher começa nesse ciclo de violência doméstica, é muito difícil perceber porque ele é muito sutil, né? Às vezes um homem é ciúmes excessivo, né? Um Ciúmes homem é muito excessivos, ciumento, que sim, priva às vezes as mulheres de fazerem muitas coisas, né? Às vezes até o cotidiano ali, de sair, de ir no supermercado, né? De ir numa padaria. Começa assim também, né, Daiane? começa Essas assim. violências. E quando a mulher vai perdendo a personalidade dela, a autoestima, pode ver que algum problema tem. Não, não é normal. O relacionamento, para ele ser bom, ele tem que ser livre.
ele tem que ser espontâneo, ele tem que ser aberto. Relacionamento é para somar. Se o relacionamento não estiver somando, alguma coisa errada tem. E aí, no decorrer desse tempo, ela tem, né, já com o segundo filho, ela começa a ter os problemas, que são os conflitos de relação conjugal. Ele começa a se mostrar mais agressivo, e ela perdoa, vem aquele espaço, eu não vou fazer mais, você tá me machucando, você tá falando coisas pra mim que não convém. E ela conta que com o terceiro filho, eles estão em plena lua de mel. Porque existe um ciclo da Maria da Penha, né? A primeira posicionamento do homem ali, ele vai dominando, e aí ele tem, no segundo fator, no segundo ponto, ele já começa a ter agressão, que seja ela física, patrimonial, tem também a violência patrimonial, que é quando a mulher é totalmente dependente e ele tira tudo dela, né? Ele tira tudo, ela depende, ela precisa dele financeiramente, ela não tem condições de sobrevivência. E aí ele fala, você pensa bem, você vai largar de mim. Vai viver do quê? Você vai viver do quê? É eu que te sustento. Você não tem condição de trabalhar, você não tem profissão. E aí vem, uma violência puxando a outra. Eu tenho a violência patrimonial, depois aí já puxa, né? Mas você não é capaz de trabalhar. Aí eu volto lá na violência psicológica, a moral, né? Com aqueles palavrões de baixo calão, que a gente escuta muito pela rua, a gente vê muito pela rua às vezes, né? Colocando palavras mesmo que... Pejorativas, Pejorativas, total, né? Que deixa também a mulher para baixo, limita a autoestima dela. Depois sempre vem a lua de mel. E tá tudo bem. E Maria da Penha, no terceiro filho, ela vive uma lua de mel intensa com o Marco Antônio. Passado um tempo, né? Ele tenta aí a primeira agressão contra ela, que ele profere um tiro de espingarda nela quando ela ainda está dormindo. E o mais interessante de tudo é que ele simula um assalto. Então, ele é dissimulador, né? Perspicaz, né? Manipulador, dissimulado. E ela dormindo de costas, né? Aconteceu um assalto aqui em casa e te alvejaram. Pega 3 vértebras dela. Ela fica paraplégica. E aí começa mais um processo de sofrimento. Porque quando o ciclo ele não é rompido, ele só traz sofrimento. E o nível de sofrimento, ele vai aumentando. Ele vai aumentando a ponto da mulher não aguentar mais, né? Depois disso, ela fica internada. Ela volta para casa. 15 dias que ela tá em casa, ele tem a segunda tentativa. Tenta eletrocutá-lo, né? Então, olha tudo que precisou acontecer numa história real, brasileira, né? Em que pese Marco Antônio ser colombiano. Ele era colombiano, mas depois, com naturalização brasileira, ele conseguiu. E o interessante de tudo é que só após a naturalização dele que ele começa a cometer os crimes. Os mais pesados, que são realmente os de tentativa de homicídio. E é uma história que se repete. Né? O até mais hoje. Triste é que essa história se repete até os dias atuais, né? E assim, o que a gente vê da Maria da Penha é que é uma pessoa estudada, né, Daiane? Então, assim, a violência doméstica, ela não chega só na casa do analfabeto. Isso é bom também da gente falar, né? Ela não chega só na casa do menos favorecido. Ela chega em muitas casas, né? Ela chega nas pequenas, mas também chega nas grandes. E aí, como que a gente faz? Isso é um ponto muito importante ser falado, porque hoje em dia a gente tem uma visão popular, e assim digamos, de que a violência doméstica, ela atua dentro do estado de vulnerabilidade social.
E isso não é verdade, né? Não é os menos favorecidos, seja ele intelectualmente ou seja ele financeiramente, que vai estar ali à mercê da violência doméstica. De forma alguma. Ela não escolhe cor, raça, classe social, nenhuma desses fatores. Então, ao mesmo tempo que ela pode estar ali dentro de uma casa em que tem ali uma falta de intelecto, que tem talvez uma escassez com a questão financeira, ela também pode estar numa casa que tenha tudo. Que tenha tudo. Que tenha tudo. E para as mulheres é o mesmo problema. A mesma dificuldade para poder sair do ciclo vicioso. Porque a lei ampara, claro que falta políticas sociais, né? Nós temos uma lei muito sofisticada, nós temos uma lei muito avançada para um Estado democrático de direito que simplesmente está em desenvolvimento. Então, a lei é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Teve, sim, retrocesso jamais. Ela não teve nenhum retrocesso. Em que pese ter tido muitos projetos, né, falando com relação à inconstitucionalidade, mas isso nunca foi passado, porque há uma disparidade, né? E a lei ela vem para igualar, ela vem para poder trazer direitos e voz para quem não tem voz. E aonde foi que endureceu essa lei agora? Você está dizendo que a lei sofreu algumas mudanças, né? Sim. Aonde foi? Quais foram essas mudanças que trouxe esse endurecimento para a lei? Vamos voltar só um pouquinho na história que eu vou trazer para você, a história da ordem cronológica de o que foi acontecendo aos poucos, que nós chegamos nesse endurecimento. Marco Antônio, então, faz a segunda tentativa de homicídio. Depois de muitos anos, 8 anos se passaram, a tentativa dele começa em 1983, que ele traz aí as tentativas. E o crime dele é julgado 8 anos depois, ele pega a pena de 15 anos de reclusão. E depois desses 15 anos, a defesa vem com tudo, com vários recursos, né? Não, vamos alegar nulidade no processo. Existe coisas que não foram bem explicadas para os jurados. Logo após isso, ele é exposto a um novo julgamento, pega uma pena de 10 anos e também não cumpre a pena. Né? Aí a defesa nova... Não, no final, ele cumpre 9 anos. 9 anos. Mais ou menos. Recluso. 9 anos e 6 meses. Isso. Ele cumpre 9 anos e 6 meses. Mas ele só cumpre esse período de pena após... O Estado brasileiro ele teve um período muito omissivo. Então, Maria da Penha escreve o livro dela, né? Faz uma autobiografia de tudo que ela sofreu com ele. E aí, o livro chega na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e a história muda. E isso aconteceu por volta de 2001, né? Que o livro é levado, né? E a história dela é passada não só, né? O Brasil toma conhecimento do processo e da omissão, que Marco Antônio não estava cumprindo ainda a sua pena. E aí, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela pune o Brasil e fala, olha, como assim, no país de vocês, as mulheres podem sofrer agressão? Existe o processo da Maria da Penha, que ela ficou paraplégica, ela quase morreu sendo eletrocutada. E por quê? O acusado, o sentenciado, na época, não está cumprindo a sua pena. Ainda está em grau de recurso. E aí traz, né, essa obrigação estatal, que o país estava totalmente omisso, quando traz essa obrigação estatal, em 2002 se cria
a comissão para iniciar o projeto da Lei Maria da Penha. Em 2006, ela consegue aí ganhar âmbito nacional, que ela passa no Congresso, ela passa na Câmara, passa no Congresso, e ela consegue ganhar âmbito. Então, assim, 2006 nasce a lei, é a Lei 11.340, de 2006, e isso é uma vitória. Isso Para é uma... todas nós, né? Para Pra todas nós nós. mulheres.